Alice, a TPC, né? É um prazer para a gente poder estar falando um pouquinho com vocês hoje, diferente, né, do normal, quando a gente normalmente fala com o pessoal de educação física. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre metodologias ativas, né? O que são algumas definições dessa ferramenta, como que ela surgiu. A gente vai conversar um pouquinho sobre duas metodologias, tá? Tá aqui o objetivo. Então, o desejo é conceituar metodologias ativas, apresentar tipos de metodologias. A gente vai falar sobre duas, né, que seria a sala de aula invertida e a gamificação. E um pouquinho do conceito, como isso apareceu, como surgiu, né, da onde vem esse estudo, da onde vem essas términos, onde vem esses nomes, né? E como isso tem sido utilizado, né? E a cada dia a gente percebe que é um método bem mais eficaz do que o tradicional. Vamos lá. Um psicólogo, William Greiser, ele é americano e ele começou esses estudos na década de 40 e início da década de 50. Ele percebeu que quando o aluno ou quando a pessoa apenas lê, ela, tudo que ela leu, ela vai guardar apenas 10%. Agora, se ela lê e escreve, ela vai aprender cerca de 20% daquilo que ela leu ou escreveu. E aí, se ela ler, escrever e observar sobre aquele assunto, ela vai reter, ela vai guardar, ela vai aprender 30% daquele conhecimento. E se, além disso, ela ver e ouvir falar sobre aquele assunto, aí vai aumentar para 50% que ela vai ter de conhecimento, que ela vai aumentar, né? Naquilo que ela leu, 50% ela vai reter. E aí a gente, na pirâmide que ele propôs, né? Tá riscadinho aí, método de aprendizagem passivo. Por que passivo? Porque o aluno ficava esperando que o professor desse para ele o conhecimento. Em todas essas, ler, escrever, observar, ver, ouvir, o aluno ficava observando o professor e aprendia só com o conhecimento do professor, que era a educação naquela época, né? Que não, né, não tinha nem internet, livros eram muito, né, raros, não era todo mundo que tinha, então era essa a educação que eles tinham. E depois a gente, né, com tudo que ocorreu e tudo que foi melhorando, né, até chegar nos dias de hoje, com toda essa vasta possibilidade de aprendizagem, né, desde você abrir seu celular, você já consegue aprender, ou você, né, você pode fazer coisas, né? E daí esse método de aprendizagem ativo, porque aí o estudante sai da condição que ele estava de passivo e vai ser ativo. É ele que vai em busca desse conhecimento. Ele vai ser quem vai procurar esse conhecimento. Certo? E aí, quando ele, para discutir isso aí, ele já vai ter absorvido ou ter retido 70% desse conhecimento. Se ele discutir e praticar aquela ou uma fórmula, ou uma tabulação, ou um poema, ou uma atividade física, quando ele pratica, ele vai reter 80% daquilo lá.
E se ele começar a ensinar as pessoas, que é o outro ponto de baixo, ele vai reter 90% ou 95%, está coberto aqui para mim, tá, gente? Me perdoe, não estou lembrando, mas ele vai reter muito do conhecimento. Então, por isso, essas metodologias são colocadas hoje como uma ferramenta muito importante para que o aluno se torne ativo no seu conhecimento ou protagonista do seu conhecimento. Então, as metodologias ativas de aprendizagem são uma técnica pedagógica que se baseia em atividades instrucionais, desculpe o erro, mas capazes de engajar os estudantes em, de fato, se tornarem protagonistas no processo de construção do próprio conhecimento. Ou seja, são metodologias menos baseadas na transmissão de informação e mais no desenvolvimento de habilidade. Foi o que eu acabei de comentar, certo? Um pouquinho mais para frente. Nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizagem se dá a partir de problemas e situações reais, os mesmos que os alunos vivenciarão depois da vida profissional de forma antecipada durante o curso. Isso foi o José Morin que escreveu. Então, que você vai colocar uma dificuldade para o aluno, por exemplo, o aluno está fazendo um curso de produção industrial, você vai colocar uma dificuldade para ele vai tentar resolver isso, e aí, quando ele já estiver formado como engenheiro de produção, estou dando exemplo bem, assim, bem longe da nossa realidade, mas para ficar mais fácil o entendimento, ele já vai ter vivenciado aquela situação. E é mais ou menos isso, né? Com situações de matemática, com situações de língua portuguesa, né? Com situações de inglês. O professor propõe um desafio ou uma situação real, né? Que vai fazer o aluno sair daquele cotidiano e ele vai buscar sair daquele normal de esperar informação e buscar conhecimento. Então, isso é a base da metodologias ativa. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Outras definições, tá? Pode ser definida como o conjunto de atividades que ocupa o estudante a fazer algo ao mesmo tempo que deve pensar sobre o que está fazendo. E esse foi Meires Jones, né, que escreveu. Tem o aluno como sujeito protagonista que promove a sua própria aprendizagem. Quer dizer, o aluno que vai buscar a sua aprendizagem. O estudante está envolvido de forma ativa e atuante no seu processo de aprendizagem. E o professor assume o papel de orientador e mediador que cobriu sobre a solução do problema exposto, discutindo sobre a solução do problema exposto. Essas metodologias ativas promovem conhecimento, experiência e criatividade. Então, alguma das possibilidades que as pessoas, né, que se aprofundaram, né, que estudam sobre o assunto, colocaram aí para a gente estar pensando. O Mitre, ele fala que as metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo, a autonomia. Ou seja, a possibilidade do aluno fazer isso autônomo, né? Sem depender do professor, sem esperar só paradinho, né? Quietinho lá, toda a informação do professor. Ele busca a informação que ele necessita, a informação que ele está precisando. Então, isso é metodologia. Utilizam a problematização como estratégia de ensino e a aprendizagem como os objetivos a alcançar e motivar o discente.
pois diante do problema ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificá-la. Então, quer dizer, ele consegue se colocar no lugar e buscar o conhecimento que ele necessita através de uma dificuldade. Aí, como que eu posso, né? Aqui a gente vai colocar agora estratégias para que eu consiga trazer esse aluno para fazer isso. Discussão de temas e tópicos de interesse para informação profissional ou informação do estudante. Trabalho em equipe com tarefas que exigem colaboração de todos. Isso são coisas ou são ferramentas que eu posso, como professor, utilizar para fazer com que ele se interesse em estudar sozinho, né? Buscando estudos de casos relacionados com a área de formação profissional específica, debate sobre assunto de atualidade, por exemplo, na educação física a gente pode utilizar muito questão de erro de arbitragem, questão de como funciona o VAR ou como funciona aquilo. Para quê? Que eles procurem saber a regra, para que eles procurem entender melhor o esporte. Isso causa, né, vai trazer para eles um maior conhecimento daquele assunto, né? Geração de ideias com brainstorming para buscar soluções de um problema. Ó, isso aqui está acontecendo, o que a gente pode fazer? Todo mundo dá uma opinião. Então, essas são maneiras, né, da gente começar a instigar o aluno para que ele pare com o movimento passivo dele e fique ativo no seu conhecimento. Então, por isso que ela está crescendo muito, as pessoas estão, né, percebendo que isso é bom, os alunos também estão percebendo, e isso vai estar crescendo. E hoje em dia a gente precisa estar diversificando a nossa atuação como professor. Legal, pessoal? Vamos mais um pouquinho para frente. Mais estratégias que eu posso utilizar para, né, que o aluno saia do passivo e vá ser ativo no seu conhecimento, na busca do conhecimento. Produção de mapas conceituais para esclarecer, aprofundar os conceitos e ideias, modelagem e simulação de processos e sistemas típicos da área de formação. Por exemplo, eu vou dar exemplo de educação física, para mim é mais fácil, tá? Eu faço para... eu quero que monte um campeonato, mas eu quero assim, 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 eu ponho as regras. Então, eles vão ter que resolver como que todo mundo vai jogar com todo mundo e tem que jogar um turno no campo do adversário, um turno no campo do meu time. Como eu faço isso? Então, eu jogo essa dificuldade ou esse problema, eles vão tentar elaborar alguma coisa, usando ou não a tecnologia ou a área científica, o que for melhor para eles. Criação de sites ou de redes sociais visando a aprendizagem cooperativa. Então, todas essas estratégias nos ajudam a tirar o aluno do passivo e levar o aluno para o ativo, tá? Você pode utilizar isso nas suas aulas, não, né? Você vai ter uma grande surpresa, né? Você vai ver como eles se interessam quando eles percebem a importância daquilo para eles. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. A gente já está... Eu falei no começo, né, que a gente tem vários tipos de metodologias ativas, né? A gente tem a sala de aula invertida, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. A gente tem a gamificação, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, instrução por pares. Isso são apenas algumas que eu coloquei aqui, tá? Existem outras, né? Rotações por estação, existe por discussão, por times e várias outras
outros tipos de metodologias ativas. Tá bom, gente? Mais um pouquinho. Sala invertida. Não se assuste, não. A sala não vai virar de ponta cabeça, tá? Não vai acontecer isso. O que seria esse sala de aula invertida? O que a gente entende por isso? Aí fiz uma pesquisa, né? Então, a sala de aula invertida, ela é um método. Nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no formato online ou não. E o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resoluções de atividade, entre outras propostas. Ou seria, você vai passar para o aluno, você quer estudar uma habilidade X. Você vai passar para o aluno essa habilidade num vídeo, num documento, num Word, de qualquer forma, virtual ou não, pode ter o uso, né, da internet ou não. Esse aluno vai estudar em casa e vai dar para ele uma situação para ele resolver, e a hora que ele chegar na escola, você já vai ter esse aluno mais preparado para você ir conduzindo ele de acordo com a habilidade, de acordo com aquilo que você quer desenvolver nele. Essa é a proposta. Os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e compreendem melhor conceitualmente uma ideia quando exploram um domínio primeiro e então têm contato com uma forma clássica de instrução, como palestras, vídeos ou leituras de texto. Então, você vai dar um conhecimento para ele, você vai fornecer esse conhecimento, que pode ser buscar na rede ou não, e depois você vai chegar com aquele conhecimento que ele já teve, você vai desenvolver a sua aula, desenvolver a habilidade ou aquilo que você está buscando no seu aluno, certo? Já estamos, né? Quase. Então, na sala de aula invertida, embora assistir a aulas expositivas online não pareça muito diferente da lição de casa tradicional, há pelo menos uma diferença fundamental. O tempo em sala de aula não é mais gasto assimilando conhecimento bruto, um processo amplamente passivo. Em vez disso, enquanto estão na escola, os estudantes praticam resoluções de problemas e discutem questões sobre, né? Discute sobre aquilo. O período na sala de aula torna-se um tempo para a aprendizagem ativa do aluno. Então, você adianta um ponto naquele ensino, naquela habilidade. Mais ou menos isso, gente. E vamos mais um pouquinho para frente. Quais são, então, os benefícios que a gente consegue perceber? Em quem consiste, né, a sala invertida? Em conhecimento básico adquirido fora da sala de aula. Aula reservada para atividades práticas ou resoluções de problemas. Então, o que consiste nisso. Você, em vez de dar o conhecimento, você vai fazer com que o aluno se torne passivo, né? Aliás, ativo, desculpa, e busque esse conhecimento, e depois você vai ter aula só para alinhar isso, para ter uma prática mais fácil, certo? As atividades, elas podem ser individuais ou em grupo, de caráter prático ou não, fomentam uma aprendizagem ativa e maior envolvimento dos alunos, né? Maior autonomia e responsabilidade, né? Que isso traz para o aluno? Maior autonomia, responsabilidade, maior envolvimento do aluno na sua aprendizagem e uma melhor aprendizagem. Tá cortando aqui para mim, tá? Mas acho que é isso. Se eu não estou errado, é isso mesmo. Aí, mais vantagens da sala de aula invertida. Dá mais tempo para a parte prática, permite que o aluno obtenha respostas para perguntas e discutir as questões que não tenham ficado claras para ele.
ela dá ao aluno a oportunidade, né, de explorar mais assuntos. Depois que os assuntos tiverem assimilado os fatos e as informações básicas, então, a partir daquilo que você já tem, você vai caminhar de maneira mais rápida, né? Vai ter um desenvolvimento melhor. Debater, interagir, disponibilizar tempo para resolver problemas e aprender a desenvolver o pensamento crítico, motivar professores a familiarizar, né, a aprender também com as tecnologias mais recentes. Então, até para a gente, isso nos ajuda, nos estimula, também tira a gente daquela situação, não, eu tenho que passar tudo sozinho, eu sou responsável. Não, a gente vai começar a dividir essa responsabilidade junto com o aluno. Ensinar a esclarecer dúvidas e fazer perguntas e defender um ponto de vista. Isso é muito importante. A partir do momento que o aluno conhece e pode até defender o ponto de vista como ele entende aquilo, a aprendizagem dele vai fluir muito melhor, de uma maneira muito mais ampla, né? Continuando, exemplos. Eu pus aqui, eu tinha um exemplo de educação física, mas vamos lá. O exemplo de biologia. Invertendo uma aula de biologia. Em uma aula de biologia sobre genética, é possível utilizar recursos de multimídias como vídeos, modelos 3D, animações, para que os alunos consigam visualizar melhor como funciona a genética. E utilizar o tempo de aula para fazer exercício em grupo ou individual, tirar dúvida, fazer uma revisão ou até mesmo montar grupos de estudo. Então, isso é muito rico. Isso vai ajudar bastante. Eu vou dar uma adiantada, está quase terminando. Gamificação. É a outra, né, metodologia que eu preciso falar, que eu gostaria de falar com vocês. Então, vamos lá. O que é a gamificação? Gamificação, no processo pedagógico, significa adotar a lógica, as regras e o design de jogos, analógicos ou não, ou eletrônicos, para tornar a aprendizagem mais atrativo, motivador e enriquecedor. Mas importante, quando falamos de trazer a gamificação para a educação, existe uma intencionalidade. A gente não pode só tornar aquilo um jogo, uma brincadeira para passar né, fazer uma aula. Não é gamificação. Eu tenho que ter uma intenção, buscar que o aluno aprenda alguma coisa com aquele jogo, com aquela brincadeira ou com aquele processo que eu estou montando ali, que não é somente vencer o jogo ou avançar em suas etapas, como acontece em situações de entretenimento. Quando eles estão jogando no videogame lá, acontece isso. Mas aprender sobre algo, desenvolver determinadas habilidades, motivar comportamentos, etc. Por exemplo, um professor elabora um programa de recompensa para os alunos que mais se dedicam às atividades propostas em aula, envolvendo diferentes níveis, categorias que são traduzidas em pontos, medalhas, avatar e por aí afora, né? E isso faz com que o aluno se interesse mais, isso faz com que o aluno busque mais. Certo, gente? Vamos mais um pouquinho para frente. E aí, né, foi os dois exemplos que eu falei, né, as duas situações, acho que pulou um slide. Deixa eu voltar aqui. Isso, pulou mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu já tinha comentado. Aqui eu também já tinha comentado. Aqui. Gamificação na educação é apropriada quando se pretende. Para que eu uso? De que maneira eu uso? Motivar os alunos a aprender os objetivos do conhecimento. Influenciar o comportamento do aluno em sala de aula.
guiar os alunos para que possam inovar nas resoluções de problemas propostos, encorajar os alunos à autonomia para desenvolver competências e habilidades, ensinar novos objetivos de conhecimento. Então, esses são algumas dos objetivos que eu posso desenvolver. Ou parte de um de todos, ou quase todos, tudo é importante. Se eu conseguir fazer qualquer, né, alguma coisa disso acontecer na aula, eu já estou tendo algum ganho, certo? Pulou de novo. Pulou outra vez. Bom, vamos lá. Então, para isso existem as escolas, para ensinar as respostas, para ensinar as Não, vamos lá. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubens Alves. Eu agradeço, né? Espero que tenha ajudado aí, espero que tenha dado uma pequena orientação para vocês. Estamos à disposição. E se você já utilizou ou você utiliza essa metodologia, manda para a gente, né? Manda uma coisa que deu certo, comenta alguma coisa aí depois com a gente, traga alguma informação para a gente poder também compartilhar com as outras escolas. A gente, a diretoria de ensino, né? Eu agradeço também, para que a gente possa cada dia mais ter essas práticas e cada dia mais a gente possa trazer o nosso aluno para ser ativo, para parar de ser passivo, né? Para parar daquela coisa. Então, muito obrigado de coração. No Aqui tem depois da onde que eu tirei parte dessa orientação. Tem 2 vídeos que eu assisti, e um deles mostra como eu posso montar um avatar, como eu posso, de maneira gratuita, sem ter que pagar nenhum site de nada, né? Então, é bem legal. Se tiver interesse, a gente vai disponibilizar aí o material, tá bom? Um grande abraço. Obrigado a todos.